Olha, já tem alguns torcedores, é claro, a torcida do Vasco é muito grande, são apenas alguns, mas já temos torcedores do Vasco, algumas páginas que cobrem o Vasco da Gama, começando a cobrar o Meia Payet. Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos acima do segundo colocado. E eu já queria perguntar isso pra você. Pra você, quem levará o Campeonato Brasileiro desse ano? Eu não vou ficar em cima do muro. Pra mim, o Botafogo vai levar esse ano. O Botafogo tem que levar. 9 pontos acima do segundo colocado, que é o Red Bull Bragantino. 11 pontos acima do terceiro colocado, Grêmio, que tem 44 pontos, juntamente com Palmeiras e Flamengo também. Torcida do Fluminense. Daqui a pouco eu vou falar sobre a torcida do Fluminense. O técnico Renato Gaúcho perdeu o Grenal, meteu o pé pro Rio de Janeiro. E hoje o Tite pode assinar um contrato com o Flamengo. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Lembrando sempre que o nosso canal BTB Esportes é um canal que cobre todo o nosso futebol brasileiro. Olha, chegamos nessa manhã de segunda-feira e nós iremos estar falando aqui um pouco sobre o nosso futebol brasileiro. Olha, eu queria começar falando sobre essa situação do Vasco. O Vasco empatou com o São Paulo agora, né? Nesse sábado. E, infelizmente, o Vasco voltou ali à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o primeiro time dentro da zona, está na 17ª colocação, com 27 pontos. Mas também não é algo assim desesperador, já foi muito pior. Ganhando o próximo jogo, que será contra o Fortaleza, né, que vem fazendo um ótimo campeonato, mas esse jogo será dentro de São Januário. Então o Vasco tem totais condições de vencer esse jogo e ir para 30 pontos, encostar ali, né, no Santos, Cruzeiro, no Corinthians também, que tem 31, e sair dessa situação incômoda aí de zona de rebaixamento. E nisso, como eu disse aqui agora, eu venho observando aí, foram apenas 3, são vários, mas eu vi ali umas 3 páginas que cobrem o Vasco, que já estão começando a cobrar ali o Meia Payet. E eu tava lendo lá os comentários e muitos torcedores ali concordando. Aí eu pergunto pra você, torcedor do Vasco, essa questão aí do Meia Payet, tem que dar mais tempo, apesar que não tem muito tempo. A gente já tá aí na segunda fase, né, do Campeonato Brasileiro, segundo turno, e não tem mais tempo, né? Mas tem que dar mais tempo pro Payet, tá fora de forma, né? Adaptação, que cada um é cada um, como você tem o seu jeito, eu tenho o meu, cada um é cada um. A gente tem jogadores aí que chegaram no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o atacante Verratti chegou, vestiu a camisa e tá aí. Tem mais gol do que o Gabigol, tem mais gol do que o Pedro no Campeonato Brasileiro, vestiu a camisa e vambora. A gente tem também o Ener Valencia, né, no Internacional, que tá muito bem também. Mas aí a gente tem também o Rames Rodrigues, que chegou no São Paulo, por enquanto não tá jogando. O Lucas chegou no São Paulo, já chegou melhor. Cada um é cada um. Então, o que você, torcedor do Vasco, acha? É adaptação? Tem que dar mais tempo? Realmente, o Payet tá fora de forma, porque eu vi ali alguns comentários de torcedores do Vasco falando que acha que ele tá um pouco fora de forma. Eu não sei como é que tá a situação, mas o Vasco precisa dele. O Vasco precisa dele, é um ótimo jogador, né? É um ótimo jogador. O Vasco precisa dos seus jogadores para poder sair dessa situação, mas também não pode ficar esperando ali num jogador só. Então, próximo jogo do Vasco agora será no dia 18/10, né? Dia 18/10 tem a data FIFA agora, contra o Fortaleza em São Januário, e vencer. O Vasco vencendo o seu jogo vai sair da zona de rebaixamento, mas não será um jogo fácil. O Fortaleza vem fazendo uma ótima competição. O Fortaleza está aqui no G6 com 42 pontos, 2 pontos apenas de Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Então, vem fazendo uma ótima colocação, uma ótima competição e tem que ser, sim, respeitado. E olha, eu quero falar sobre o Botafogo. O Botafogo que ontem venceu o clássico, né, diante do Fluminense no Maracanã, 2-0, golaço do Tiquinho Soares, né? Tá um clima, né, mais família ali no Botafogo, um clima mais tranquilo no Botafogo, e o Botafogo tem sim totais condições de levantar o título do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2023. Eu perguntei agora há pouco pra você, quem você acha que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro esse ano? E eu acredito muito no Botafogo. 9 pontos agora acima do segundo colocado e 11 pontos
acima do terceiro colocado. E essa tabela foi muito boa, né? Essa rodada foi muito boa para o Botafogo. O Bragantino empatou com o Atlético Paranaense. O Grêmio perdeu o Grenal, que muitas pessoas esperavam ali, contava com uma vitória do Grêmio pela eliminação, né? A eliminação ali do Internacional doeu, foi uma eliminação assim que doeu bastante lá pro Internacional. Então, muitos imaginavam que o Internacional iria entrar assim, meio abalado pela eliminação, mas o Grenal lá é um campeonato à parte lá e o Internacional venceu o Grêmio, então segurou o Grêmio ali com 44 pontos. O Palmeiras perdeu para o Santos, que muitos davam Palmeiras como favorito. O Santos foi desfalcado, né? O jogo foi fora de casa ali. Tinha mais torcedores do Palmeiras, né? Na verdade, só tinha torcedor do Palmeiras lá, o clássico é torcida única, né? Então, o Palmeiras foi lá e perdeu o seu jogo, né? Diante do Santos. O Santos, né, com esse resultado aí, foi a 30 pontos, saiu ali, se afastou mais da zona de rebaixamento. E o Flamengo, rapaz, que fez um bom jogo. A gente foi para São Paulo, a gente fez a cobertura lá do jogo do Flamengo, fez um ótimo primeiro tempo ali, parecia que ia resolver no primeiro tempo, ganhar de 2-3. E no segundo tempo deu uma caída ali, o Corinthians veio melhor, o Mano mexeu no Corinthians, melhorou o time do Corinthians e o Corinthians conseguiu empatar. Então, essa rodada foi uma rodada muito boa para o Botafogo, tá um clima melhor lá no Botafogo, né, com a saída do técnico Bruno Lage. Então, o Botafogo tem totais condições de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio tá aí nessa situação complicada, perdeu o Grenal ontem, né? E o Renato Gaúcho, rapaz, meteu o pé pro Rio de Janeiro, não participou lá da coletiva, não falou com a imprensa aqui no Rio de Janeiro, e a imprensa que estava lá no aeroporto era aqui a nossa equipe BTB Esporte de maneira ali exclusiva, né? Só tinha gente lá, inclusive tá rodando aí esse vídeo aí no nosso canal, você pode dar uma olhada aqui depois, no nosso canal aqui, quando o Renato Gaúcho chegou aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto, não quis falar com a gente da imprensa, não deu lá, não participou da coletiva, e o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, né, ele falou o seguinte: ninguém do Grêmio, ninguém concordou com essa decisão do Renato em não participar da coletiva. Então, foi algo lá que ninguém ali concordou. Ninguém concordou com a decisão, com a atitude ali do Renato Gaúcho, mas ele falou também o seguinte, que não vai ter demissão. Não vai ter demissão. Com certeza, quando o Renato voltar para o Sul, vai ter uma conversa, alguma coisa vai acontecer, mas quem gosta de ver o circo pegar fogo, a torcida do Inter, o presidente do Grêmio já avisou que não vai ter, assim, demissão. Ele estava falando o seguinte, eu estava vendo o vídeo dele falando, né, que se ele demite o Renato, ele estaria punindo o próprio Grêmio. Estaria punindo o Grêmio, né? Outro técnico agora, o Grêmio tá lutando ali pelo título, os jogadores também. Então ele falou que punição não vai ter, mas pelo que eu vi aqui, em branco também não vai passar. Então o Renato perdeu lá o Grenal, não participou da coletiva, chegou aqui, não quis dar entrevista, também não é obrigação dele também, mas não quis falar também com a imprensa. E ficou um clima ali meio ruim no Grêmio. O Palmeiras também, eu tava vendo aqui o técnico, né, o Abel, ele deu lá uma declaração falando que alguns jogadores que saíram do Palmeiras agora um tempo atrás, chegaram até ele, falou em ameaça para a família, pediram para sair do clube. O Flamengo também, nem sem técnico, pode ser que o Tite venha assinar hoje ainda, nessa segunda-feira, pode ser que hoje o Tite ele venha assinar com o Flamengo, é muito provável, né? Aí vai ter a apresentação, vai ter o treino aí, vai ter essa data FIFA para poder treinar o Flamengo. Então, quem está ali abaixo do Botafogo, tirando o Red Bull Bragantino, não está numa situação muito boa, né? Grêmio, essa situação com o Renato, o Palmeiras também vem caindo agora, teve a eliminação da Libertadores, o Flamengo, por enquanto, sem técnico, na esperança de fechar com o Tite hoje. Então, Botafogo, esse é o ano. O Botafogo tem totais condições de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E como eu falei que ia falar sobre a torcida do Fluminense, né? A torcida do Fluminense ontem no Maracanã, o Fluminense perdendo 2-0 ali, e a torcida do Fluminense cantando, chegou a hora, vamos ganhar Libertadores e tal, e parecia que nada estava acontecendo, torcida do Fluminense perdendo o jogo e cantando, falando ali na Libertadores. Não adianta, a cabeça do torcedor do Fluminense já está lá na final da Libertadores. E olha, eu vou ser sincero para você, o Fluminense tem totais condições de passar
pelo Boca. Se o Boca jogar aquele futebol que jogou contra o Palmeiras, pra mim, minha opinião, não vai aguentar o Fluminense no Maracanã. Tudo bem, cada jogo é um jogo, né? Às vezes o time joga mal, mas se jogar daquela maneira vai ficar complicado. Eu tava conversando com um amigo aqui, né? Do canal aqui, da nossa equipe aqui do BTB Esportes, falando o seguinte, eu falei, olha, se tivesse mais 5 minutos ali, o Palmeiras iria marcar outro gol, né? E iria passar pra final. Se jogar aquele futebol ali no Maracanã, diante desse Fluminense, olha, sei não, Fluminense tem totais condições de conquistar o título da Copa Libertadores agora, nesse ano de 2023. Olha, no final agora eu vou pedir, se você puder, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Para poder nos ajudar. Inscreva-se no nosso canal. Há um tempo atrás agora nós lançamos aqui uma meta, né? Um objetivo de chegarmos a 50 mil inscritos no nosso canal. Lembrando que há 2 meses e meio atrás agora o nosso canal tinha 6 mil inscritos. 6 mil. E nós estamos chegando agora à marca de 50 mil inscritos. O canal vem crescendo demais, primeiramente, graças a Deus e a vocês também que têm dado essa moral pra gente. Então, estão faltando aqui 700 inscritos pra gente poder atingir a marca de 50 mil e nós contamos com a sua ajuda, nós contamos aí com a sua colaboração, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso primeiro tempo aqui de notícias e informações e à tarde nós vamos voltar com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esporte, o seu canal de notícias.